Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Tá com frio aí, irmãos? Vocês não devem estar não, mas eu confesso que eu estou congelando. Agora vocês imaginam, pega um goiano lá de Goiás, 40 graus na sombra e traz para cá. Eu já devia estar acostumado, né, irmãos? Porque eu estou vindo tanto a Santa Catarina, que eu estou quase virando catarinense. Eu aprendi até a gostar de uma tal de minestra que tem aqui. Confesso para os irmãos que a aparência, quando eu vi, não foi muito boa, não. Mas depois que eu comi o negócio, eu gostei. Eu vou pedir para o rapaz para pôr mais retorno aqui para mim, amém? Eu quero dizer para a igreja que eu não vim aqui essa noite para aparecer, irmãos. Eu não vim aqui essa noite para fazer mais bonito que o pastor, que o pregador, que a banda, não. Aqui em cima desse púlpito essa noite, eu quero dizer para os irmãos e deixar bem claro. Não tem artista de televisão. Não tem irmão de Zezé e de Luciano. Aqui em cima desse púlpito essa noite tem um adorador. Se tem uma estrela que tem que brilhar, essa estrela é de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Eu quero adorar a Deus com uma canção que eu gravei no meu CD número 2. É a número 17. Eu quero que os irmãos cantem comigo. Essa canção é bastante conhecida. Foi gravada por uma das maiores vozes da música evangélica do Brasil, que é a Shirley Carvalhais. Sou fã dela e não nego isso para ninguém. Eu não sou muito velho não, sabe, pastor? Eu só tenho 40 anos. Mas eu sou mais das antigas. Eu não gosto desses negócios mais modernos de hoje não. Eu gosto daqueles negócios mais antigos, sabe? Não gosto muito dessas coisas que vem, passa, faz aquele... Aí passa, não. Ainda sou do tempo daquele que gosta do bate, 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 coração. Bate e não para de bater. Eu sou do tempo de uma folha seca caída no chão. Então quero cantar essa canção, quero que os irmãos adorem a Deus comigo, a número 17. Coloca aí para mim. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus assim com as palmas? Canta comigo. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e... Quero ver a igreja. Assim como os anjos cantam lá, eu dou louvores a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração. Estou feliz só porque te encontrei. Aleluia. Só quem é milagre do Senhor, cante com a gente. Milagres acontecem em minha... Por isso é que eu não paro. Assim como os anjos cantam lá, eu dou louvores a Deus de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha, de coração pra coração,
Estou feliz só porque, mais uma vez, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida. De coração pra coração, estou feliz só porque estou feliz só porque. Aleluia. Só quem vai morar no céu aplauda o Senhor. Aleluia. Você sabe de uma coisa que acontece comigo todo dia, igreja? Acontece uma coisa assim que chega a ser engraçado, pastor Nil. Sempre que eu estou ministrando, eu percebo que quando eu chego assim na ponta do púlpito, tem gente que carrega o olho desse tamanho para mim. A irmã ali atrás chegou a fazer assim, ó. E eu tenho certeza que não era só ela que estava preocupada. Quer ver só? Quem estava preocupado aí? Levante a mão. Aí, tá vendo? Estou falando. Mas não me preocupa com isso não, igreja, que eu vou contar um negócio para vocês aqui. Com certo tempo você fica experiente. Eu tenho 40 anos, eu fiquei deficiente, eu tinha 2 anos. Então, já se vai aí 38 anos. Então você aprende a adaptar com as coisas. Então, quando eu chego num certo limite, eu já sei que daquilo ali eu não posso passar. Tem um negocinho aqui, ó. Eu vou bem na ponta do pé. Quando eu vejo que chegou aqui, eu já paro. Mesmo porque uma vez aconteceu uma coisa comigo. Eu estava louvando a Deus, pastor, lá no estado de Goiás, numa cidadezinha chamada Nazário, 60 quilômetros de Goiânia. Em cima de um trio elétrico, qual é a altura dessa galeria? Pensa num trio elétrico bonito. Agora eu não sei porquê que as pessoas têm a mania de quando você vai fazer um evento fora, eles jogam uma fumaça na cara da gente. Eu não sei para que serve aquela fumaça. E o trio elétrico, pastor, não tinha aquela barra de proteção, sabe? Aquele corrimão assim, não tinha. E eu cantando de olho fechado. E o pastor atrás de mim, numa bênção. Pensa no pastor que estava numa bênção. O pastor estava num mistério que sapateava. Só que o pastor ficou no mistério e esqueceu do Hélito, né? Quando o pastor lembrou de mim, que ele viu que eu ia cair lá embaixo, ele chegou por trás e puxou a cadeira. E eu taquei a cara lá embaixo no chão, igreja. Porque não foi com vocês. Ficou só a cadeira em cima do trio elétrico. Coitadinho do pastor, ele olhava para a cadeira, olhava para mim lá embaixo, igreja, coçava a cabeça, sem saber o que fazer. Teve um irmãozinho que gritou lá de baixo: igreja, Jesus curou o irmão Hélito. Não é brincadeira não, vocês riem, mas é de verdade, verdadeira. Jesus curou o irmão Hélito, procure ele aí no meio do povo, irmãos. Então tem coisa que acontece na vida de quem serve a Deus, que serve de experiência. Eu acho que a maioria dos irmãos que estão aqui essa noite já conhece um pouco da minha história. Eu acho que a maioria que estão aqui essa noite acompanharam, através da mídia, da televisão, aquele sequestro que houve na minha vida há alguns anos atrás. Que, diga-se de passagem, se não fosse aquilo, hoje eu não estaria na presença de Deus. Quem não conhece a minha história por isso, conhece através do filme da minha família. Os 2 filhos de Francisco, que correu o Brasil inteiro. Aquele filme ali serve para mostrar que a perseverança da pessoa faz a pessoa ser vitoriosa. Meu pai foi um homem que ele foi muito sonhador a vida toda, mas ele foi muito perseverante. Quando ele queria uma coisa que ele punha na cabeça, não tinha jeito. E ele tinha um sonho na vida dele, e foi realizado porque ele perseverou e acreditou. Hoje, confesso para os irmãos que saiu melhor que a encomenda. Nós temos hoje uma família verdadeiramente abençoada.
Porque nós, em primeiro lugar, colocamos tudo na presença do Senhor. Tudo na nossa vida hoje, até se vamos comprar um carro, se vamos trocar de roupa, se vamos fazer uma janta hoje, primeiro a gente entrega na presença do Senhor. Eu acho que isso é primordial. Agora tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que foi a simplicidade. Eu quero só contar uma coisa bem rapidinho para os irmãos. Os irmãos me perdoem, mas é por causa do frio. Então já estou há algum tempo nessa vida e tem hora que o corpo não resiste. Eu estava no Maranhão e lá está um calor muito grande. Aí vem para cá, sente o frio, tem hora que você não resiste mesmo. Quero, irmão, me dá um pouquinho de água aqui. Eu quero contar bem rapidinho uma experiência que aconteceu com a gente uma vez, para vocês terem noção da simplicidade do meu pai. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o filme da minha família foi indicado ao Oscar. E um certo dia eu estava em casa, pastor, e o telefone tocou. O telefone tocou e era um pessoal de São Paulo dizendo para o meu pai: seu Francisco, se arruma rapidinho, porque você precisa pegar um avião para viajar. O filme foi indicado para o Oscar. Você tem que vir correndo para cá, vem para os Estados Unidos. E eu escutando. Meu pai pegou o telefone. Tá bestando, eu vou é nada, rapaz. Como é que é, seu Francisco? Vou é nada. O que eu vou fazer aí? Eu nem conheço esse Oscar, menino. Eu nem conheço esse tal desse Oscar. O que eu vou fazer aí? E não é brincadeira, não. Eu escutando a conversa. Mas também pega um homem, né? Da roça e leva para esses lugares, é de se espantar mesmo. Então, meu pai sempre teve essa simplicidade. E ele procurou passar isso para a gente. E eu sempre costumo dizer que do lado do meu pai teve sempre uma grande mulher, que é minha mãe, missionária Helena. Ela faz a obra de Deus também, por todo o Brasil. Ontem, ela estava, eu não sei se os irmãos conhecem, aquela fábrica de produtos cosméticos, devem conhecer com certeza, porque é bem conhecida, aquela Avon. Quem conhece a Avon? Todo mundo conhece, né? Ontem fechou o pátio da empresa inteira e foram todos os funcionários de todo o turno para ouvir minha mãe pregar a palavra de Deus ontem. Eu falei para a senhora está chique, hein, mãe? Vai lá na Avon, traz uns perfumes para nós. A minha irmã sempre a acompanha, hoje ela é levita do Senhor, e sempre a acompanha. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. E eu quero contar uma história verdadeira de uma criança. Uma criança que aos 2 anos de idade, aos 2 anos, um bebê, foi acometido de poliomielite. Eu acho que a maioria aqui sabe o que é a polio. A paralisia infantil, ela tem 2 saídas. Ou ela te leva à morte, ou ela te deixa na cadeira de rodas, com marcas para sempre. Eu digo para sempre, irmãos, porque, segundo os olhos do homem, eu fui deixado para viver para o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas aos olhos do meu Deus, o dia que Ele quiser, Ele pode me levantar daqui e eu sair saltitando. Eu creio em milagre, porque eu sou um milagre de Deus. As pessoas sempre dizem assim que quando a gente quer muito uma coisa, aquilo acaba acontecendo, porque Deus nos ouve. Agora eu vou confessar uma coisa para os irmãos de coração. Se tem uma coisa que eu não tenho é vontade de caminhar. Falo de coração para os irmãos. Primeiro, que eu tenho poucas lembranças disso. E segundo, que eu levo vantagem em tudo, eu vou querer caminhar para quê? Eu vou no banco, eu tenho um caixa especial. Eu não pego fila. Eu vou no aeroporto, eu vou direto no check-in, pastor. Tem uns que olham meio atravessado assim, mas não estou nem aí também. Então eu não tenho muita preocupação com isso, não. Aos 2 anos de idade, irmãos, a nossa vida era uma vida muito difícil, de muita pobreza, posso até assim dizer. Quando eu fiquei deficiente, a minha mãe já era conhecedora da palavra de Deus, porém, preste atenção, porém não servia a Deus ainda. Ela era conhecedora, ela frequentava, mas não era serva de Deus ainda. Minha mãe me conta que numa noite, ela me pegou no berço
mole, já quase sem vida, tendo convulsões, sem poder respirar, porque a garganta estava toda tampada, a febre era muito alta. A cidade mais próxima que nós tínhamos para buscar recursos era a cidade de Goianésia. Ficava a algo em torno de 180 quilômetros de onde nós estávamos. Então era uma distância longe. E naquela época meu pai estava na lida, na roça. E coitada da minha mãe, não tinha realmente nada o que fazer. Ela me pegou nos braços, quase morto, desesperada. Correu comigo para o quintal de casa e gritou bem alto. Ela disse: Senhor, eu fui numa igreja esses dias, e lá naquela igreja eu ouvi alguém dizer que o Senhor ressuscita os mortos. Eu fui numa igreja esses dias, e lá dentro daquela igreja eu ouvi alguém falar que o Senhor é o dono da vida. Se o Senhor me ouve, eu te peço, me dá o meu filhinho vivo, porque eu preciso dele. Ela disse: Senhor, como eu vou ver o outro crescer, porque eu sou gêmeos, como eu vou ver o outro crescer e sentir a falta deste? Me dá ele vivo, Deus, de qualquer jeito eu aceito. Conta minha mãe que me colocou de volta na cama e foi dormir. No dia seguinte, quando ela foi me pegar de novo no berço, ela me conta que eu já não tinha mais febres, eu não tinha mais convulsão, eu respirava normal, apesar de ter ficado deficiente. Ela me conta que eu erguia os braços para ela, querendo brincar, querendo fazer brincadeiras de criança, porém havia ficado cadeirante. Aquele bebezinho, aquela criança foi crescendo. Aquela criança foi crescendo, e dentro daquela criança também crescia, enquanto ele crescia em estatura, também crescia uma mágoa muito grande da vida. Eu não gostava de viver. Enquanto eu crescia, crescia dentro de mim uma mágoa inexplicável das pessoas. Eu não conseguia olhar ninguém nos olhos. As poucas vezes que alguém conseguia falar comigo, eu estava de cabeça baixa e nem sequer mexia com os olhos para olhar para a pessoa. E o que era mais difícil ainda, tinha dentro de mim uma mágoa inexplicável da minha própria mãe. Imagine vocês, uma pessoa não conseguir sentir carinho pela mãe. Essa pessoa era eu. Eu não conseguia sentir amor pela minha mãe. Porque se eu soubesse, eu dizia sempre para ela que se ela soubesse que eu passaria por tudo isso, ela não deveria ter me pedido para Deus. Eu sempre dizia: mãe, se existe alguém que tem culpa de eu sofrer, de eu ser triste hoje, esse alguém é você. Porque você só pensou no seu momento de dor de perder um filho. Você não pensou em mim. Não pensou que eu fosse crescer, que eu fosse me tornar um jovem, um homem, e que fosse sentir falta das coisas básicas e pequenas da vida. Talvez eu falando vocês não tenham ideia. Mas eu era menino, garoto de 10, 11 anos. Eu olhava pela porta, porque eu não saía na rua, então eu olhava pela porta, do lado de dentro. Olhava pelo buraco da porta e via os meninos brincando na rua. E eu não podia fazer nada daquilo. Eu saía sozinho, entrava para dentro do quarto, escondia embaixo da cama e chorava. E dizia: por quê? Logo eu. Mas mal sabia eu que tudo na minha vida, desde o princípio, havia um projeto, um propósito de Deus. E aquela criança, até os 17 anos, até a idade de 17 anos, era uma criança triste, amargurada, que pensava 24 horas
em encontrar uma maneira para tirar a própria vida. Até os 17 anos de idade, eu já havia tentado contra mim por 5 vezes. Por 5 vezes, eu já havia tentado tirar a minha própria vida. Na última, eu me lembro como hoje, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, 11 e pouco, quase meio-dia já. Eu estava pura revolta, então eu entrei dentro da cozinha. Debaixo da pia tinha um veneno. Eu peguei aquele veneno, coloquei no copo e entrei dentro do quarto para beber. Meu pai chega em casa para o almoço e percebe aquilo mexido. Como ele já conhecia a minha revolta, ele já foi logo me procurando. Naquele momento ele arrombou a porta e tomou o veneno da minha mão. O que me fez ficar mais nervoso ainda. Eu estava decidido, igreja. Eu tinha decidido que eu não queria mais a vida. Só que, como eu disse anteriormente, eu não entendia que tudo isso, desde o princípio, era o mover de Deus. E olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Era mais ou menos 18 horas, o sol estava se pondo, e eu naquele dia resolvi fazer algo que eu nunca fazia, que era justamente sair na rua da minha casa. Mas naquele dia eu disse para mim mesmo, já que amanhã eu não vou estar aqui, já que amanhã de qualquer maneira eu vou conseguir tirar a minha vida, primeiro eu vou conhecer a rua da minha casa. E justo naquela noite em que eu não saía na rua de casa, em que eu resolvo, enfim, aparecer na rua da minha casa, passa por mim um grupo de crentes com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Olha como Deus trabalha. Passa por mim um grupo de crentes cantando uma canção que dizia, eu acho que a igreja conhece: eis que surge um povo forte, que não teme, que a ele pertencer, mas terá sublime, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer. Foi a primeira canção de adoração que eu ouvi na minha vida. Tanto que esses tempos atrás eu participei de um programa da HIT. E eles me perguntaram qual foi a canção que marcou sua vida. Eu citei essa. Aquele grupo de crentes passou, irmãos. Seguiu. E um daqueles irmãos que estava junto com o grupo, para no meio da rua. Agora imagine vocês. Um jovem de 17 anos, sem conhecer nada de Deus, vendo essa cena. O rapaz da minha frente, eu sentado na minha cadeira, no portão de casa. De repente eu percebo aquele camarada começa, parecia que ele estava falando sozinho. E eu achei aquilo estranho. Falei, esse cara está doido. De repente ele começa a sapatear na terra. De repente ele vira para mim, vem na minha direção. Quando eu olho que ele está vindo, eu digo, epa, eu vou embora para dentro de casa. Quando eu vou entrar dentro de casa, o camarada pega assim no meu colarinho e diz, ei, eu estava passando aqui na sua frente agora, e o Deus que eu sirvo me mandou te entregar uma mensagem. Eu olhei para aquele rapaz e disse, como é que é, meu amigo? Eu nunca te vi na minha vida. E você vem de cara dizendo que Deus falou com você sobre mim? Eu estava muito revoltado, eu disse, amigo, olha bem para mim. Olha bem para mim. Você acha mesmo que o seu Deus me vê? Você acredita mesmo que o seu Deus falou contigo sobre mim? Olha bem para a minha situação. Eu disse, vá embora, antes que eu desrespeite você. Aquele rapaz olhou bem dentro dos meus olhos e disse, eu vou. Mas antes de ir, eu lanço um desafio na tua vida. Eu quero te dizer que o meu Deus te diz esta noite que ainda hoje
Ele vai mudar toda a tua história. O Deus que eu sirvo manda te dizer que ainda hoje Ele vai mudar o teu curso. O Deus que eu sirvo manda te dizer que enquanto você respirar sobre a terra, a tua vida nunca mais será a mesma. Aceita o desafio e vamos conhecer esse Deus? Eu olhei para aquele crente e disse, vamos, eu quero ir com você. E eu fui para a igreja com aquele irmãozinho. Agora olha o que é o coração do ímpio. Eu fui para a igreja com ele, mas eu não acreditava que nada ia acontecer. Eu fui para a igreja com ele porque eu tinha que provar para aquele crente que Deus não existia coisa nenhuma. Eu tinha que mostrar para ele que o Deus dele era ilusão e que aquilo que ele teve foi nada mais do que uma ilusão, do que uma fantasia. Eu fui para a igreja com aquele crente com um pensamento de envergonhar ele. E me sentei nos últimos bancos daquela igreja. E posicionei lá atrás. Esperei passar o culto. Quando o culto acabou, que nada aconteceu, já foi o irmão Wellington procurar o irmão. Eu disse, não falei que nada ia acontecer? Agora eu vou lá naquele irmãozinho. Nunca mais ele vai falar besteira para ninguém. Olha o que é o coração do ímpio. Quando eu estou me movendo, o pastor grita lá do púlpito, ei jovem, você que entrou aqui essa noite, só para cumprir um desafio do meu servo. É isso que eu digo para ti. O meu servo não vai sair desta igreja num papel de mentiroso. O meu servo não vai sair daqui como mentiroso. Porque o teu adversário diz para ti que você é um derrotado. Mas o Deus que eu sirvo manda te dizer que em Cristo tu és mais que um vencedor. O teu adversário diz para você que você não vale nada. Mas o Deus que eu sirvo manda te dizer que tu és a menina dos olhos de Deus. O teu adversário tem dito para você que a morte é a saída. Mas o Deus que eu sirvo veio te dar vida e vida em abundância. Digo eu para ti que agora estou cumprindo o desafio lançado na tua vida. E estou mudando toda a tua história. E aos 17 anos, eu aceitei a Jesus como meu único, verdadeiro, suficiente Salvador. Foi o dia mais alegre de toda a minha vida. Ter experiência com Deus, irmãos. Ter contato com Deus. Ter intimidade com Deus. É a coisa mais gostosa do mundo. Não tem nada na vida, nada, que se compare a ter experiência com Deus. Eu fui embora para casa. E quando eu chego na minha casa, quem me recebe é minha mãe. A primeira coisa que ela falou para mim, me lembro das palavras dela. Ela disse, filho, o que aconteceu com você? Eu disse, nada, minha mãe. Ela me retruca e diz, sim, aconteceu alguma coisa. Quando você saiu daqui, você não tinha esse brilho no olhar. Quando você saiu daqui, o seu rosto era triste. Você está com o rosto feliz, o que foi que te aconteceu? Naquela hora eu lembrei e disse, mãe, hoje eu conheci Jesus Cristo. A partir de hoje eu nunca mais choro, se não for de alegria. E já disse logo, Jesus ama a senhora também. E Deus vai salvar toda a minha família. A senhora pode ter certeza absoluta que Deus vai salvar toda a nossa casa. Irmão, sabe quando você sente algo pesado em ti? E alguém te ajuda e te tira aquele peso das suas costas? Foi isso que eu senti no dia em que eu aceitei Jesus Cristo. Porém, amados, os irmãos sabem que eu vivi durante 3 meses e 1 semana, trancado dentro de um cativeiro, escuro, onde de dia era um calor quase que insuportável, porque o telhado lá era de zinco. Você quase que encostava no telhado com a mão. Então fazia muito calor. E à noite, pelo cativeiro estar no meio do mato, era muito frio.
e havia muitos insetos e eu não dormia. Ao ponto de ser amarrado, amordaçado, de pendurado no telhado daquele cativeiro, como se fosse um animal, com uma arma, com um fuzil, engatilhado na cabeça, sem roupas, somente para ter uma foto tirada e enviada para a família. Irmãos, esses 96 dias foi sombra e água fresca, perto do que é e perto do que dói estar longe de Deus. Aquele jovem que havia conhecido os caminhos do Senhor com tão pouca idade, se afastou dos caminhos do Pai. Por causa de uma coisa tão pequena, por causa de algo tão pequeno, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Malaquias que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa diferença, amados, é a diferença que vai nos levar ao céu. É a diferença que vai fazer com que nós pisamos na rua de ouro. É a diferença que vai fazer com que nós possamos morar nas mansões celestiais que está preparada para o povo de Deus. Quando eu digo de diferença, eu digo que o povo de Deus, ele é livre para tudo, mas não pode fazer tudo o que vem na cabeça. Principalmente com a nossa boca. Pois foi por causa de uma pequena brincadeira que eu me afastei dos caminhos do Pai. E ali sim, começaram todas as lutas na minha vida. Todas as provas, todas as dores começaram ali, quando eu me desviei dos caminhos do Pai. Sabe por quê? Porque o meu coração, que era aberto ao Espírito Santo de Deus, se fechou de uma maneira tão grande que eu não queria nem ouvir falar de Jesus Cristo mais. O meu coração se fechou e endureceu de uma maneira tão grande que eu queria passar 18 quilômetros, 1000 quilômetros de uma igreja, mas não queria ver ninguém que servia a Deus. Mas o meu Deus tinha planos na minha vida. Em 96, a minha mãe se converte ao Evangelho. Em 96, a minha mãe se converte ao Evangelho e pregava para mim todos os dias. E eu dizia para ela: mãe, tudo o que a senhora me fala eu já sei. Então, se um dia eu quiser voltar, pode deixar que eu volto. Agora eu vou sair. As minhas alegrias, os momentos que me davam tranquilidade, eram os momentos em que eu estava nos bares, nas boates, com os amigos, bebendo, contando piadas imundas, sorrindo, dando gargalhadas, sendo escravo do diabo. Mas por tantas vezes, amados, por tantas vezes as pessoas me pegavam na mesa das boates, dos bares, de cabeça baixa, chorando. E ninguém entendia. Por quê? Num lugar que é de aparente alegria, irmãos, por que alguém chorava? Quantas vezes alguém chegava em mim e dizia: jovem, você está bem? Está te acontecendo alguma coisa? E eu de cabeça baixa não conseguia falar nada. Mas só eu entendia o motivo daquelas lágrimas. Eu sabia que quando eu ia embora, que eu me deitava, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu sabia que eu chorava. Eu chorava e eu pensava comigo: Deus, se o teu filho Jesus vier essa noite, se ele vier hoje, eu vou perder minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu vou perder a minha salvação. E eu não queria aquilo para mim. Porém, eu não tinha mais forças. Porque nós sabemos, amados, que o que alimenta a nossa fé é ouvir. Isso alimenta a nossa fé. E eu não queria mais saber de Jesus na minha vida. Deus havia falado por várias e várias vezes, através de muitos vasos seus, que eu precisava voltar para a seara. Mas eu não queria saber. Meu coração estava duro. Até que um certo dia, eu estava em casa, e a campainha tocou. Um amigo meu que é pastor
disse para mim: irmão Wellington, eu estava indo para o trabalho, mas Deus me inquietou e me mandou vir aqui na tua casa. Eu nem vou abrir agora a minha barbearia, vou abrir mais tarde, só por causa disso que Deus me mandou te entregar. Eu disse: o que foi, irmão Jovino? Deus manda te dizer que se você não voltar para a casa do Pai, Ele vai tocar no seu patrimônio. Deus manda te dizer que Ele vai tocar no que você tiver de mais valioso, vai te tirar a tua riqueza. Eu olhei para ele e disse: irmão Jovino, está vendo ali? Eu estava perto da porta. Está vendo aquele carro branco ali? Ele disse: tô. É tudo que eu tenho. Eu não construí nada na vida. Tudo que eu ganho eu destruo. Como Deus pode tocar no meu patrimônio? Ele olhou no relógio e disse: irmão Wellington, só segura a revelação. Eu tenho que ir embora. 2 dias depois, eu saí do trabalho de um restaurante que a minha família tem, ao qual eu gerenciava, e fui para a casa de um amigo. E lá nós bebemos de meio-dia até 6 horas da noite. E nós estávamos tão escravizados pelo álcool que eu queria mais. Eu entrei dentro do meu carro, bêbado, e saí para comprar mais bebida. Quando eu saio com o meu carro, eu percebi que eu havia passado em cima de algo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que me fez parar o carro naquela hora. Eu notei que eu havia passado em cima de alguém quando eu dei uma ré. Eu puxei o freio de mão e abri a porta do carro e olhei. E naquela hora eu notei que eu tinha passado em cima do meu filho, com 4 anos de idade. Deus tinha tocado no meu patrimônio. Deus tinha tocado na única riqueza que eu tenho. Deus naquela hora tinha tocado no meu tesouro único. Mas ainda assim, meu coração estava duro. Ainda assim, meu coração estava endurecido. Peguei o meu filho, levei para o hospital correndo. Ele fraturou a perna direita em 3 lugares. Fraturou o pé esquerdo e andou vários dias num carrinho de bebê, porque não podia caminhar por causa da perna. Aquilo ali para mim, igreja, até hoje, quando eu olho para ele, que eu lembro daquilo, parece que alguém me enfia uma faca no peito. Mas o meu coração, duro, não queria ouvir. Mas quando Deus tem projetos, quando Deus tem planos na vida de uma pessoa, você pode ir para qualquer lugar do mundo, do universo. Você pode tentar se esconder em qualquer lugar, num buraco de 10 mil metros de profundidade. Que ainda assim, os olhos do meu Deus vão estar olhando e dizendo: o que tu está fazendo aí? E uma certa noite, cansado de tantas coisas na vida, cansado desse mundo, chorando, sentado, deitado no sofá, eu disse: Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, eu sei que eu não sou digno nem de que o Senhor incline a tua cabeça, incline o teu ouvido para mim. Eu não mereço. Mas se o Senhor ainda me ouve, eu quero te pedir, me traz de volta para a tua casa. Eu disse: Senhor, eu te dou liberdade para entrar novamente na minha vida. Olha como é o amor de Deus, né, amados? Nosso adversário, ele vem para matar, roubar, destruir. E ele nem pergunta, pastor, se pode. Já Jesus Cristo diz para a gente: eu estou à porta. Abre que eu vou entrar. Olha como é o amor de Deus. E naquela noite, minha mãe estava na igreja, quando recebeu uma revelação de Deus, onde o nosso pastor lhe disse: irmã Helena, Deus me mostrou um laço de sequestro e de morte na vida de um dos seus filhos. Vamos orar para Deus quebrar este laço. Vamos orar para que nada mais aconteça. Minha mãe, preocupada, pega o telefone
e liga para todo mundo da família. E sabe o que ela ouvia? Ela ouvia, como é que é o negócio? Quer dizer que Deus falou para a senhora que alguém vai sequestrar um de nós? Quem foi esse pastor? Fala que eu vou lá e vou processar ele. Não se preocupa com isso. Esse pastor está colocando coisa na cabeça da senhora à toa. Se alguma coisa acontecer, a gente coloca um batalhão de segurança armado aí. Só que ninguém sabia que a segurança armada não ia adiantar. Ninguém sabia que aquilo ali era planos de Deus. E com a vontade de Deus, ninguém pode ser contrário. 2 dias se passam, irmãos. E aquele rapaz, que havia pedido a Deus, para que Deus o levasse de volta para a tua casa, é tirado da sua casa, e não é levado para a casa do Senhor. É levado para dentro de um cativeiro. Onde os dias passavam. As horas passavam feito dias. Os dias passavam feito meses. Parecia uma eternidade. Tudo era lento. E ao contrário de muitos crimes, geralmente num sequestro, a primeira coisa que se faz é pegar o contato de alguém. Para tudo ser rápido. Porque quanto mais tempo ficar com a vítima, pior é. No meu caso, 1 semana se passava. E silêncio total dentro daquele cativeiro. Até que no 7º dia, dentro daquele lugar escuro, eu ergui as minhas mãos naquele cativeiro e disse: Pai, se eu morrer, quero ter a certeza da minha salvação. Por isso eu quero me reconciliar contigo, aqui neste lugar. Eu quero mais uma vez te receber como o Senhor da minha salvação. Baixei a mão. E quando eu baixo as mãos, um daqueles sequestradores entra dentro do quarto e começa a negociar. Sabe o que Deus estava esperando? Somente uma atitude minha, para que Ele pudesse agir na minha vida. Naquele momento, um daqueles bandidos entrou e disse: põe o telefone de alguém e o nome com quem nós possamos negociar. Só que eles não sabiam que os 5 milhões de dólares que eles pediram pela minha vida não era nada. Era troco de pedágio pelo valor pago por mim lá no Calvário. Até então eles não sabiam que o preço que eles colocaram na minha vida já havia sido paga lá no Gólgota. Tinha custado um preço de sangue carmesim, valioso. Tinha custado o meu Jesus carregar uma cruz pesada que ele não precisava carregar. Custou o preço de o meu Senhor ser trocado por um bandido, crucificado no meio dos homens comuns, ter o seu lado transpassado. Eles até então não sabiam de nada disso. Dentro daquele cativeiro, Deus foi me moldando dia a dia, pouco a pouco. Cada segundo ali era importante. Cada minuto vivido ali dentro daquele cativeiro era importante para a minha renovação. Deus foi me moldando dentro daquele cativeiro, pouco a pouco. Às vezes alguém diz assim: mas o que aconteceu que durou tanto tempo? A sua família não queria pagar o teu resgate? Não, pelo contrário, irmãos. Com 1 semana de sequestro, já tinha juntado dinheiro. Com 1 semana de sequestro, já havia juntado dinheiro. Só que, se eu tivesse entrado ali numa segunda e saído numa terça, tudo teria ficado para os homens. E diz a palavra de Deus que Deus não divide a sua honra, a sua glória com homem nenhum. Era preciso o tempo de Deus e não o tempo do homem. Eu vou tentar ser mais rápido. No dia 10 de março, de manhã,
O Espírito Santo de Deus falou comigo e disse: filho, não temas, eu estou contigo. Não perturbe o teu coração, porque não é para a morte, é para a vida. Creia, eu já encaminhei os meus anjos para te guardarem. Os meus justos têm clamado a mim pela tua vida todos os dias. E a oração de um justo tem muito nos seus efeitos. Tem muito valor nos seus efeitos. Eu fiquei tranquilo, igreja. Porque meu Deus não é Deus de engano. Não é Deus de mentira. Se Ele me prometeu que era a minha vitória, eu podia acreditar. Se Ele me prometeu que era a minha bênção, eu poderia crer. Só que preste atenção. Passa a noite, chega a madrugada, e tudo que era contrário do que Deus me promete acontece. Só para ser provado. Deus havia dito que eu sairia daquele cativeiro. E entra ali dentro 3 homens armados, com uma máscara no rosto, que eu só podia ver os olhos e mais nada. Deus havia dito que os seus anjos me guardavam, e um daqueles homens apanham em suas mãos uma faca cega, sem corte, e começa na maldade ímpia a cortar um pedaço meu. Todo esse lado esquerdo, essa minha orelha esquerda, foi cortada com uma faca sem corte, que não cortava, ela rasgava. Depois do corte, eles me lavaram com álcool. O homem é tão mau que eles queriam que eu sentisse dores. Só que foi bem neste momento, que seria para ser o momento mais difícil da minha vida, que eu senti que o meu Jesus me ama. Eu sei que Deus não faz exceção de pessoas. Eu sei que cada um de nós aqui tem um valor inseparável para Deus. Mas, irmãos, eu sinto que Deus tem um carinho especial comigo. Sabe por quê? Porque naquele momento eu percebi claramente que no momento em que aqueles homens me cortavam, alguém tocou a minha cabeça. E quando aquela mão tocou a minha cabeça, o meu corpo inteiro adormeceu. Do couro cabeludo ao dedo dos pés. Ficou totalmente anestesiado. E sabe o que é alguém ser cortado, lavado com álcool e não sentir dores no corpo físico? Naquela hora eu percebi que o meu Deus, Ele é o médico dos médicos. Eu percebi que o meu Deus, Ele faz cirurgia sim, se Ele quiser. Eu percebi que o meu Jeová tem um amor especial pelo povo de Deus. Eu pude perceber a presença viva de Deus no meu viver. Naquele momento, eu de cabeça baixa, clamando a Deus, só em pensamento, só em espírito, porque eu não podia nem falar. Porque eles disseram: se você pelo menos pedir para não fazer, eu vou te matar. E eu de cabeça baixa, clamando a Deus, disse: Senhor, o Senhor me disse agora há pouco que era a minha vitória. O Senhor me disse agora há pouco que os teus anjos me guardavam. E naquele momento o Senhor falou comigo: filho, contempla agora, abra os teus olhos. Eu abri os meus olhos e olhei para o lado esquerdo. E eu pude contemplar 3 varões de branco. Cada um daqueles varões tinha em suas mãos como uma espada de poder. Tenha certeza que se a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que ama e que serve a Deus, não duvide em nenhum segundo, irmãos. Porque tem anjos de Deus te guardando neste lugar. Tem anjos de Deus te guardando na tua casa. Tem anjos de Deus te guardando no teu trabalho. Tem anjos de Deus te guardando dentro do ônibus, dentro do carro, nas ruas, em todo lugar. Mas a Bíblia diz que é aquele que ama e serve a Deus.
Nem, não é todo mundo, irmãos, que tem, como as pessoas dizem lá fora, um anjo da guarda me guardando. Não é não. Deus só tem compromisso com, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não quer nada com Deus, Deus não quer esmola. Jesus não precisa de esmola, não. Ele quer aquele que serve a Ele de coração, de verdade. Agora presta atenção. Aqueles anjos ficaram um do lado esquerdo, assim, do meu lado esquerdo, um do lado do outro. E naquele momento, era para eu ter perdido a minha vida. Pois eu ouvi aqueles homens conversando entre eles. Um deles virou e disse: vai lá agora, companheiro. Deu um tiro na cabeça dele. Aquele camarada engatilhou uma arma e veio à minha direção. Eu fechei os olhos e ele encostou. Quando ele ia puxar o gatilho, o outro gritou de lá: ei, dá tiro aqui dentro. Chamar a atenção dos vizinhos. A polícia já sabe de nós. Já está no nosso encalço. Faz o seguinte: pegue a faca e corta a garganta dele fora. A segunda vez. Aquele camarada veio em minha direção, puxou meu cabelo e me forçou a erguer a cabeça. Quando ele veio passar a faca em mim, mais uma vez o outro gritou de lá: não, fazer mais sujeira. Amanhã cedo nós vamos embora. Está tudo pronto e a gente não vai dar conta de limpar isso. Faz o seguinte: pega esse coitado e enforca ele. A terceira vez, aquele camarada veio em minha direção e segurou no meu pescoço. Quando ele começa a apertar, quando ele começa a dar pressão nas suas mãos, eu já tinha até entregue a minha alma ao Senhor. O outro gritou de lá: ei, nós não vamos matar ele não. Naquela hora nem eu entendia mais nada, porque eu já estava preparado, irmãos. O outro disse: não, tudo que nós tínhamos que fazer com esse rapaz nós já fizemos. Já batemos, já ferimos, já magoamos, já cortamos, já demos socos. Tudo o que tinha que fazer, a gente já fez. Agora matar ele nós não vamos fazer. O outro disse: como não? Você não tem coragem? Eu tenho. O outro lhe respondeu: isso o ímpio conversando. Preste atenção que é o mistério de Deus. O ímpio conversando. Se você não tem coragem, eu tenho, eu faço. E aquele homem virou para ele e disse: você está enganado. Não falta coragem, falta inteligência. Para você perceber uma coisa: nós já pegamos nessa nossa vida de crime pessoas que têm 10 vezes mais dinheiro do que a família dele. Nós já pegamos pessoas que têm 10 vezes mais prestígio do que a família dele. Só que esse menino, ele tem algo que nenhuma dessas outras vítimas nossas tinha. O outro virou: mas o quê? Você não percebeu ainda? Tudo que a gente pede vem ao contrário. A gente achava que ia durar poucos dias, já faz quase 100. Nós exigimos alguma coisa e sem nós perceber, nós aceitamos o que é o contrário do que nós pedimos. Você não notou que alguém negocia a vida dele e esse alguém não é daqui? Você não notou, não reparou, não se lembra das vezes em que nós estávamos vigiando a sua família e a mãe dele naquela igrejinha de joelho? Esse menino, ele é especial porque ele serve um Deus muito poderoso. O Deus dele tem muito poder. O Deus que ele serve é grande. Nós podemos contra a arma, podemos contra nossos inimigos, podemos contra a polícia, podemos contra carro, podemos contra escudo, podemos contra qualquer força maior do que nós. Mas contra o Deus dele, nós não temos força, porque o Deus dele é muito forte. Irmãos, você vê
um crente dizer que Deus é poderoso. É normal. Mas você vê o ímpio, o perverso, aquele que é acostumado a tirar vidas, falar que não se deve tocar no ungido de Deus. Aí as coisas mudam de figura. Até o ímpio sabe que não se deve tocar no escolhido do Senhor. Eles não tocaram, eles não mexeram com Elton de Camargo. Eles não mexeram com o irmão do Zezé e do Luciano. Eles não mexeram com a família de prestígio. Eles mexeram com o servo de Deus. Era para eu perder a minha vida. O diabo já tinha preparado até a cova. Mas o meu Deus tinha outros planos no meu viver. Eu ainda fiquei naquele cativeiro. Mas 10 dias. Desses 10 dias, 3, eu derramava sangue sem parar. 3, eu não comia e não bebia. Para tudo ficar mais complicado na minha vida ainda, irmãos. Para tudo ficar ainda mais complicado na minha vida. Eu, antes de ser solto daquele cativeiro, eu fui obrigado a tomar uma droga que eu não sei o que é até hoje. De maneira que eu não conseguia sequer ficar sentado. Para tudo ficar mais complicado, eu fui deixado dentro de um buraco, no meio do mato, sozinho. Quando aqueles homens se afastaram de mim, eu ouvi quando um deles disse: cumprimos, deixa ele aí. Se ele viver bem, se ele não viver, o problema é dele. Tipo assim, você está aí, mas a gente sabe que você não vai sair daí do jeito que você está. Imagine você uma pessoa fraca, debilitada, sangrando, drogada, e uma tempestade caindo em cima daquela pessoa. Naquele dia, eu olhei para o céu, e o céu estava preto, de chuva. Ia cair uma forte chuva sobre mim, naquele buraco. Eu fechei os meus olhos sem poder sair daquele lugar, e disse: Senhor, eu não aceito que chova neste lugar. Eu disse: Pai, tudo que está na terra, tudo que há no mundo, está sob o teu controle. Eu disse: Senhor, não permita que chova neste lugar. E acabei dormindo naquele buraco. Tão grande foi a minha surpresa no dia seguinte, quando enfim o efeito da droga tinha passado em mim, e que eu pude sair daquele buraco, irmãos. Eu percebi algo maravilhoso. Eu percebi algo que me deixou maravilhado. Eu saía daquele buraco, e enquanto eu saía, eu cantava. Ao mesmo tempo que eu cantava, eu chorava. Ao mesmo tempo que eu cantava e chorava, eu dava glória a Deus. Eu me peguei falando em mistério, sozinho no meio do mato. Aleluia. Sabem por quê? Porque eu notei que o meu Deus havia ouvido as minhas orações. Eu percebi, olhei para trás e notei que a poucos metros de mim havia chovido durante toda a noite. Mas no buraco onde eu estava, amados, nenhuma gotinha de água caiu. Eu vi que Deus havia ordenado aquelas chuvas que fossem embora. Eu percebi que o meu Deus, Ele ainda abre o mar vermelho se Ele quiser. Eu digo para você essa noite, qualquer que seja o mar que estiver na tua frente, creia, e Ele vai se abrir na tua presença. Creia, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Amados, de lá até aqui, aquela profecia entregue a mim por um simples irmãozinho,
ao qual eu perdi o contato. Há mais de 20 anos eu não falo com ele. Pelo menos 20 anos eu não falo com ele. Aquela profecia de que a minha vida nunca mais seria a mesma, realmente, hoje eu vejo o que acontece. Quanto a minha vida mudou de lá para cá. Sabe o que Deus faz? Tira um homem de dentro de um buraco, desacreditado, sujo, tido como morto. Eu sei que muitas pessoas aqui devem ter ouvido dizer: já morreu? Não, aqui lá não volta mais não, já mataram ele, não tem como. Se eu perguntar se alguém chegou a ouvir naquela época que eu havia morrido, pelo menos um ou dois vai dizer: eu ouvi dizer que você tinha morrido. Alguém aqui ouviu comentários? Não, já mataram, já foi. Quantos? Levante a mão. Está vendo, pastor? Só que eles não sabiam que Deus tinha um projeto no meu viver. Deus tira aquele homem de dentro de um buraco e leva aquele homem à Câmara dos Deputados e faz aquele homem ser o mais votado representante do povo de Deus. Pega aquele homem e leva aquele homem aos altos cargos de governo. Eu já ocupei vários cargos importantes na Secretaria de Governo que os irmãos possam imaginar. Deus tira aquele homem de dentro de um buraco, leva aquele homem aos 4 cantos do mundo, fazendo aquele homem responsável por várias almas ganhas para Cristo. Deus pega a família daquele homem e faz um reboliço, muda tudo. Muda 360 graus na vida da família daquele homem. Eu tenho uma irmã mais velha. Essa irmã minha um dia virou para o seu esposo e disse: olha, eu vou fazer um voto com Deus. Se Deus trouxer o meu irmão de volta, eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus mudou todos no seu círculo. O marido dela era policial da P2. Eu não sei se aqui tem a P2. Tem? Ele era policial da P2. Então você sabe que a P2 é um serviço de inteligência. Ele virou para ela e disse: o quê? Seu irmão vivo? Quer saber de uma coisa? Você e sua mãe ficam escutando aqueles crentes lá falar que Deus vai trazer ele, que Deus vai restituir. Esquece isso, Marlene. Esquece isso e prepara para ver seu irmão morto. Deus só não trouxe ele ainda porque você e sua mãe não aceitam que ele morreu. Eu tenho 20 anos de polícia. E nesses 20 anos eu nunca vi uma coisa assim acontecer. Quer saber de outra coisa? Se o seu irmão voltar vivo, até eu vou aceitar Jesus Cristo. Até eu vou servir a Deus. Eu vou virar crente. Resultado, irmãos. Minha irmã hoje é levita. O marido dela já descansa em Cristo. Ele nos deixou há uns 2 anos atrás. Mas quando ele nos deixou no hospital, as últimas palavras dele foram: não chora por causa de mim. Vocês têm que ficar felizes. Porque eu vou descansar em Cristo. Eu sei que eu vou morar no céu quando chegar o grande dia. Deus pega a família daquela pessoa e transforma. Os irmãos sabem que eu tenho 2 irmãos que cantam lá fora. Todo mundo conhece. Não é novidade para ninguém. Mas o que vocês não sabem é do que Deus tem feito na vida daqueles meus irmãos. Vou dizer uma coisa que talvez seja novidade para muitos. Meu irmão Luciano hoje frequenta a igreja evangélica. Ele era uma pessoa nervosa, uma pessoa que não tinha calma, ele era uma pessoa irritada. Era mais fácil você ver uma boiada disparada num pasto do que encontrar meu irmão nervoso um dia. Mas sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Faz aquele rapaz encontrar uma jovem serva de Deus. E se apaixonar por aquela jovem. E se casar com aquela jovem. Faz aquele rapaz pegar tudo que era de místico que ele tinha. Ele gostava daqueles negócios de pirâmide, incenso, aqueles bonequinhos horríveis, aqueles duende. Pegou tudo que ele tinha, colocou num saco, botou fogo e disse:
O que não serve para mim, não serve para ninguém. Isso aqui não pode ser jogado. Tem que ser queimado. Sabe o que acontece hoje? Na casa dele, ele tem direto 4 funcionários com ele. Tirando os da firma. O que cuida da casa dele, quem faz a comida dele é crente. Da Assembleia de Deus. Lá de Santana de Parnaíba, em São Paulo. O que dirige o carro dele é conhecedor da palavra de Deus. Quem cuida das filhas dele é serva de Deus. E hoje eu vejo a felicidade na vida dele, o quanto Deus tem transformado a vida dele. Sabe o que Deus faz? Hoje, na minha família, quem ainda não serve a Deus, já reconhece que só há salvação, só há remissão de pecados em Cristo Jesus. A gente quase não se encontra, irmãos, porque eu viajo muito. Eu tô hoje aqui em Blumenau e eles estão em Caruaru, lá em Sergipe. Liguei agora para eles e estavam lá em Sergipe. Então a gente quase não se vê. Lá, desculpa, Pernambuco. Faltei as aulas de geografia minha. Eles estavam lá em Pernambuco. E eu aqui. Então a gente, quando pode se encontrar, a gente se reúne em momentos especiais. E num dia desses, a gente estava num jantar de Dia das Mães, todo mundo comendo calado assim, meu irmão sentado na outra ponta, minha mãe sentada de frente para ele. Sem mais nem menos, ele virou para ela e disse: mãe, Deus tem que manter a senhora muitos anos aqui na terra. E a minha mãe, se alguém já viu a minha mãe, sabe, ela tem um semblante calmo. Difícil a minha mãe ficar nervosa. Ela baixou assim o garfo e disse: por que, meu filho? Sabe por quê, mãe? Deus tem dado tanto livramento para mim, tem dado tanto livramento na nossa vida, na minha vida e na vida do Luciano. Tantos laços de acidente, em carro, ônibus, avião, na estrada. E eu sei que tudo isso tem acontecido e tem passado pela vitória, porque a senhora está de joelho orando por nós. Eu sei que o Deus que a senhora serve é muito poderoso, mãe. Então ele tem que deixar a senhora aqui orando por nós. Naquela hora me deu uma vontade de falar assim: por que você não aceita Jesus, irmão? Mas eu já tinha falado antes, eu esperei, fiquei mais calmo. Então, meus amados, a minha mãe tem promessa. Se eu sei que quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Eu sei que um dia todos da minha família vão servir somente a Jesus. Muito em breve, todos da minha família vão servir somente ao Rei Jesus. Sabem, irmãos, nós estamos vendo, pastor, os últimos sinais, o apocalipse acontecer. Nós sabemos que pode um dia, irmãos, preste atenção, pode um dia uma mãe pegar aquele do teu ventre e esquecer dele. Nós sabemos que, ainda assim, Jesus jamais nos esquecerá. Para vocês terem uma noção, a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria no final do tempo. E hoje nós temos visto mães, preste atenção, amados, pegar um filho recém-nascido e jogar num tambor de lixo. Nós temos visto mães preferir a morte do filho a ter que vê-lo na presença do pai. Nós temos visto na TV só coisas ruins. O que ensina na televisão é que é permitido e que não se pode mais fazer nada quando se vê um homem com homem, uma mulher com mulher, famílias sendo destruídas. Eu não vejo TV, falo de coração, mas no feriado passado, eu estava em casa mexendo no meu laptop e eu estava vendo os e-mails. Porque eu fecho muita agenda por e-mail. E estava passando uma cena de uma mulher que havia largado o irmão, casado com outro irmão, e estava traindo o irmão com o outro que ela tinha deixado. Eu falei: Jesus, que mundo nós estamos? Então, amados, nós estamos vivendo o final dos dias.
A palavra de Deus diz assim que 1/3 da água da terra iria se contaminar nos finais dos tempos. Lá em Apocalipse 9:4, se eu não me engano. E hoje nós temos visto o que aconteceu no Japão. Aquele acidente nuclear que deixou tudo contaminado e os próprios cientistas disseram, está incontrolável, já caiu no mar. Está 10 milhões de vezes acima do que nós podemos controlar. E as pessoas estão esperando, irmãos, um meteoro cair do céu. Não estão se atinando que Jesus está voltando. Temos que ter preocupação, amados, com almas. Porque um dia vai ser cobrado de nós. Será que você tem falado para o teu vizinho de Jesus? Será que você tem falado para o seu amigo no seu trabalho de Jesus Cristo? Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, não, amados. Não tenha vergonha de dizer, olha, o meu Jesus tem salvação para você. O meu Jesus vai voltar. E se você não servir a Ele, não aceitá-lo, não confessar Jesus como seu Salvador, você vai perder a tua salvação. Amados, tudo aqui sobre a terra é passageiro. Tudo sobre a terra vai passar um dia. Se olha no espelho hoje, grava essa imagem. E se olha daqui 20 anos, você não vai ter mais esse rosto jovem, bonito, sem rugas. Você com certeza vai ver um rosto mais cansado, com uma beleza mais passada. Você não vai ter mais esse corpo forte. Você já vai ter um corpo cansado. Mas tem algo que muitas pessoas se esquecem, que não vai passar, que é a eternidade. E é com ela que nós temos que nos preocupar, amados. Onde nós vamos passar a eternidade? Busquem almas, irmãos. O que o pastor falou aqui é sério. Amanhã, cada um de vocês, se for preciso dar o seu lugar, dê. Mas traz alguém que é desviado, que ainda não serve a Deus. Traz alguém para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Amém, queridos? Alguém pode, mesmo que não consiga, mas alguém pode fazer esse compromisso de convidar uma pessoa amanhã? Quantos podem? Quantos podem fazer esse compromisso? Levante a mão. Então não esqueça, irmãos, amanhã tragam pessoas para estarem aqui. Amém? DVD funcionou? Eu quero mostrar um vídeo então. Eu não ia mostrar porque não tinha tido como, mas parece que já deu certo. Eu vou pedir para diminuir a luz da igreja. Posso, pastor? Eu vou pedir para diminuir a luz da igreja. Quem tiver aí no comando, até ali na metade, porque senão ninguém vai ver, irmãos. Isso aí. Mais uma lá na frente. Aí, tá ótimo. O pessoal tá vendo agora aí? Enquanto, irmãos, eu não vejo os meus irmãos cantando para Jesus somente, eu quero mostrar um clipe, chama Ele Vem, embaixo. Solta aí para mim, eu quero que os irmãos conheçam. Uma luz, Aleluia. uma luz vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, Glória a Deus. é Jesus. Vem salvar o mundo. Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. É Jesus, é Jesus, é essa luz, é Jesus. Eu quero com as palmas assim, ó, uma luz, todo mundo, vai lá. Uma luz com as palmas. Uma luz Vai aparecer. vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, É Jesus. é Jesus. Vem salvar o mundo. Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. Glória a Deus. É Jesus, E essa luz, essa luz, é Jesus. Ele vem salvar os corações humildes. Pra Ele nada é impossível. E um mundo novo vai nascer. Ele vem e
a gente tem que estar atento, purificar os sentimentos, pro seu amor nos envolver. Cante a igreja, uma luz, todo nós agora. Uma luz, Como é que é a igreja? uma luz Vai aparecer. vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus. É Jesus, Vem salvar. vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. É Jesus, essa luz, é Jesus. Ele vem, está chegando o momento, e quem seguir seus mandamentos não vai se arrepender jamais. Ele vem, e em toda a terra será visto, renovar a fé em Cristo, é encontrar o caminho da paz. Quero ver se a igreja aprendeu o refrão, amém? Quero ver quem vai cantar com a gente o refrão, uma luz. Só quem vai morar no céu, adora o Senhor Jesus essa noite, amém, amados? Canta assim, ó. Uma luz, Como é que é a igreja? uma luz Vai aparecer. vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. Uma luz vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. É Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. Essa luz, uma luz, é Jesus, vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. Glória a Deus. É Jesus. Só quem vai morar no céu, aplauda o Senhor, irmãos. Só quem vai morar no céu. Espera um pouquinho, irmão. Tem mais outro. Tem mais outro, irmão. Tá com pressa? Cadê o irmão da luz? Ô, irmão. Irmão da luz. Cadê o irmão da luz aí? Diminui isso aí para nós de novo. Enquanto eles preparam ali, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você vai colocar o preço, mas não joga agora não. Vocês veem aquilo ali tudo bonitinho, né? A gente cantando daquele jeito, mas não sabe o trabalho que dá. Para eu ficar da altura deles, irmão, teve que colocar eu em cima de um caixote de madeira. Eu não podia mexer 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda. Senão era tombo na seta. Agora pensa num menino que gosta de altura, é eu. Jesus. Coloca lá para mim. Eu quero que vocês vejam agora o antes e o depois. O que Deus faz na vida de alguém. Coloque aí o preço. Meu Jesus é fiel, gente. Chegar onde cheguei foi um preço. Passar o que passei foi um preço. Alguém me maltratar e com as mãos a sangue frio ser capaz de mutilar foi um preço. A saudade que bateu foi um preço. Só eu sei o que doeu, foi um preço. Lembrar de quem amei, foram 3 meses e 6 dias que eu só chorei, foi
cortar os meus momentos de emoção. Os meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Mas eu sempre acreditei que Deus pudesse me livrar. Foi um preço tão pequeno, pois agora descobri que um alto preço foi pago por mim, para que você estivesse aqui e pudesse me ouvir. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você. Cortar os meus momentos de emoção. Os meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Mas eu sempre acreditei que Deus pudesse me livrar. Foi um preço tão pequeno, pois agora descobri. Quanto preço foi pago por mim, para que você estivesse aqui e pudesse me ouvir. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Aleluia. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos se porem de pé por um momento. Eu quero dizer para os irmãos que, como eu disse anteriormente, eu não vim aqui para aparecer. Porque quando eu quero aparecer, eu vou para a TV. Aliás, eu estou fazendo o meu novo CD. Estou entrando em estúdio agora dia 19. E em setembro, sendo da vontade do meu Deus, nós vamos estar lançando esse CD novo agora. Vamos fazer tudo de novo. Mas essa noite eu vim aqui para plantar e colher. Eu quero saber se há pessoas neste lugar que estão necessitadas do amor de Deus. Pessoas que talvez nesse momento se encontra desviado dos caminhos do Pai. Pessoas que talvez neste momento estejam com a tua vida presa dentro de um cativeiro. Talvez o seu cativeiro não seja o cativeiro do homem. Talvez o seu cativeiro seja a tua vida dentro de casa, onde você não encontra paz, não encontra aconchego dentro do teu próprio lar. A pessoa que não tem Jesus, ele se desespera. E muitas vezes faz como eu queria fazer: tirar a vida para tentar se livrar dos momentos ruins e difíceis. Mas quem tem Jesus Cristo sabe que por maior que seja a luta, maior será a vitória. Então eu quero fazer um convite para você, querido, que nesse momento se encontra desviado, afastado. Eu quero que você venha aqui à frente, porque Deus tem algo especial para você essa noite. Talvez você saiu da tua casa e veio realmente de curioso ver o Wellington, mas hoje está conhecendo Jesus Cristo. Eu quero saber se há neste lugar alguém
que estava longe e quer nesta noite se reconciliar com Deus. Vem aqui, jovem, fica aqui na frente. Aleluia. Fica aqui na frente, jovem. Mas eu sei que tem mais pessoas. Vem aqui à frente esse casal. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma jovem aqui à frente. Vem aqui à frente, você que quer nesta noite se reconciliar com Jesus Cristo. Meus amados, preste muita atenção. Você vai dizer assim: irmão Wellington, eu não quero ir para a Assembleia. Você está enganado, porque eu não estou te chamando para ser da Assembleia. Eu não estou te chamando para ser da Batista. Eu não estou te chamando para ser da Quadrangular, para ser da Universal, para ser da Metodista. Eu estou te chamando para ser de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou te chamando para ser salvo. Eu estou te convidando esta noite para ir morar nas mansões celestiais. Eu estou te convidando esta noite para ter o teu nome escrito no livro da vida. Preste atenção. Há uma canção muito bonita que diz: a minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era desprezível, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão. Cante a igreja comigo assim, ó. Quando Jesus estendeu. Vem aqui à frente, você que quer voltar para a casa do Pai. Para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu. Você que está cansado, você que quer ter nesta noite um encontro com Deus, você que quer ter uma experiência e dizer: Senhor, age na minha vida, Pai. Faça, Senhor, o que o Senhor quiser de mim. Eu quero te aceitar. Cuida da minha casa, cuida da minha vida. Eu não quero mais esse mundo perdido. Eu já posso ver aqui dezenas, pastor, de pessoas, mas eu sei que ainda tem mais vidas para Cristo. Vem aqui, você que quer aceitar a Jesus hoje na tua vida. Você que ainda não frequenta nenhuma religião, você que não frequenta, não tem um carinho por nenhuma igreja, eu tenho certeza que se você vier para cá, você vai ser bem recebido. Se você vier para cá, você vai ter um pastor de verdade para te acolher. Você que ainda não frequenta nenhuma igreja, que se encontra em um momento difícil, a palavra de Deus diz assim: provai e vei que o Senhor é bom. Eu quero te desafiar agora, faça a prova de Deus. Quero saber se há alguém que ainda não frequenta nenhuma religião e quer aceitar a Jesus na tua vida hoje como o seu único e verdadeiro Salvador. Se houver mais alguém neste lugar, não perca seu tempo, vem aqui à frente. Lá em cima, do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Se houver mais alguém para Cristo, eu quero te dizer, não perca a oportunidade, porque esse é o momento mais importante de toda a tua vida. Este é o momento mais importante de todo o teu viver. Hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer transformar a tua vida. Você que quer ter um encontro com Deus, não perca seu tempo, vem aqui à frente, porque o tempo não nos espera, irmãos. Antes de eu encerrar, vem aqui à frente você que quer ter um encontro com Deus especial. Não perca essa oportunidade. Ele quer falar contigo hoje. Eu já posso ir embora feliz, pastor, porque eu já vejo almas ganhas para Cristo. Mas nós sabemos que a obra de Deus necessita de vidas. E eu vou perguntar mais uma vez: há mais alguém para Cristo esta noite?
Não vai dizer depois que você não ouviu falar. Não vai dizer depois que ninguém te falou, que ninguém te mostrou, que ninguém te avisou. Vou fazer pela última vez o convite. Há mais alguém que quer nesta noite ter um encontro com Jesus, aceitá-lo na tua vida, no teu trabalho, na tua casa? Se há esta pessoa, vem aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Não há mais ninguém? Amém. Tá mais uma pessoa vindo ali. A igreja pode glorificar, irmãos, ou não? Pode glorificar, igreja, ou não? O diabo perdeu mais uma, igreja. O diabo perdeu mais uma. Esses dias alguém me falou assim, pastor: irmão Wellington, o diabo deve ter um ódio de você. Eu falei: pois eu quero é que ele me deteste. Eu quero que ele me odeie mesmo. Porque enquanto eu estiver dando trabalho para ele, é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu fico feliz. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos. Eu vi alguém aí com a prancheta na mão. Aonde está? Está ali. Irmão, eu tenho hoje lá em casa, eu tenho um registro de quase 19 mil almas para Cristo. Durante 10 anos de trabalho. É pouco. Eu sei que eu podia ter feito mais. E eu faço esse registro desta maneira. Colha para mim os dados dessas pessoas todas, que eu quero depois uma cópia para eu ligar para essas pessoas. Agora preste atenção, irmãos. Esses dias eu ganhei uma alma para Cristo, pastor, lá em Belém. Eu peguei o telefone e liguei para ela lá em Belém. Irmã Eliane, eu posso ainda te convidar, te cumprimentar com a paz do Senhor? Ela disse: sim, claro que pode. Ela disse: quem está falando daí? Eu disse: o irmão Wellington. Mas que Wellington? Irmão Wellington Camargo, irmã Eliane. Ela pegou o telefone e disse: ô seu engraçadinho, se você for o Wellington Camargo, eu sou a Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau. Então, igreja, quando eu ligar é para acreditar, porque senão não tem como. Pode ficar tranquilo, que vocês não vão escutar aquela musiquinha. Vocês não vão escutar aquela musiquinha. Pode deixar que Deus ainda me dá o bastante para pagar a conta de telefone. Amém? Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o pastor Nilton, amém? Por esse trabalho. Seu pai, que eu também tive o prazer de conhecer, o homem de Deus, que foi mais quase 30 anos presidente, né, da convenção do estado. Homem de Deus. Eu fico feliz em ver que tem passado as gerações na presença de Deus. Que Deus me faça assim também. Por último, irmãos, quase que eu me esqueço aqui. Por último, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso trabalho. Eu tenho aqui o CD, que eu trouxe algumas peças, e tenho aqui o DVD. Este DVD tem todo o meu testemunho completo. Cenas que não foi ao ar, porque na época a justiça não deixou, trancou tudo. Tem esses vídeos que vocês assistiram e outros mais. Está tudo nesse DVD. Compre, plante no meu ministério. Amém, igreja? Plante no meu ministério, porque tem muita gente que às vezes vê o irmão Wellington e associa logo aos irmãos. Não. Milionário na minha família é só os dois. Só. O resto tem que trabalhar. Deus até hoje tem me dado uma vida muito confortável. Mas porque os irmãos têm plantado no meu ministério. Então quero pedir, vá lá, adquira o trabalho, adquira o CD, adquira o DVD. Eu vou, com a permissão do pastor, aguardar alguns minutos. Vamos orar. Eu vou esperar com a permissão do pastor. Eu vou dedicar esse CD para vocês, com muito carinho. Amém, pastor? Pode? Eu vou dedicar o CD para vocês com muito carinho. E nós vamos bater uma foto bem bonita. Você vai colar a foto bem na parede da sua casa. E nunca mais vai aparecer mosquito na sua casa, irmão. Isso eu garanto. Deus abençoe a igreja. Fique na paz do Senhor, amados. Permaneça aqui, nós queremos orar por vocês agora. Vocês tomaram uma decisão. A bênção de vocês está na atitude. De vocês vir aqui à frente, confessar Jesus como o Senhor da sua vida. O Wellington
voltou para Jesus lá no cativeiro. Eu não sei qual o cativeiro, ou se está tudo bem, mas o importante é que vocês tomaram uma atitude de recomeçar, ou aqueles que ainda não são evangélicos, tomando a atitude de começar a ser. Aquele peso, aquele fardo que ele disse que tinha antes de conhecer Jesus, saiu. E se você sente-se esse peso, um fardo, você não tem convicção da tua salvação, esse peso vai cair e você vai sair daqui tendo certeza da tua salvação. Eu quero que você feche teus olhos e repita após mim esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, dai-me paz. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir na minha vida, porque eu estou entregando a minha vida, o meu coração, somente para ti. Dai-me força para seguir esse caminho. Dai-me força para vir à igreja. Espírito Santo, eu quero entender, eu quero compreender a tua palavra, e que a tua palavra possa trazer esclarecimento à minha vida. E a partir de agora, eu sou um crente. A partir de agora, eu pertenço a ti. Amém. Pai querido, abençoe essas vidas. Escreva seu nome no livro da vida. Dê paz e que a convicção da salvação entre nessas vidas. Dê forças para que elas possam ter a atitude de ultrapassar todas as barreiras e não olhar mais para trás, mas que elas possam ser crentes verdadeiras, ser fiéis a ti e confessar o teu nome em qualquer lugar. Abençoe essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim aqui.